Isadora Anastácio e eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado Pré-natal, um panorama dos obstáculos encontrados no Brasil. Sabemos da importância que tem este período como estratégia de saúde pública, atuando na prevenção primária e secundária de diversos desfechos relacionados a esse período, bem como a educação, prevenção e orientação dessa gestante. Por isso, fizemos uma revisão narrativa com os objetivos de sintetizar, identificar e descrever os principais problemas encontrados no nosso país. Para isso, fizemos uma busca de artigos nos periódicos, chegando ao número de 19 artigos, em que pudemos dividir em 3 grandes grupos de problemas relacionados ao pré-natal do Brasil. Primeiro, de características das populações, de execução e de gestão e de administração. Os nossos resultados, então, quanto ao primeiro grupo, vimos uma grande disparidade racial e socioeconômica, em que gestantes pretas e pardas foram vítimas dos piores índices de qualidade da assistência pré-natal, bem como as classes socioeconômicas mais baixas. Depois, falhas diretas na execução do pré-natal, em que o diagnóstico de gravidez tardio aparece como principal causa de atraso da primeira consulta de pré-natal. Também vimos que o registro de cartão pré-natal é deficitário em muitos casos e também falta orientação quanto à importância do cartão da gestante. Outras falhas: falta de orientação sobre parto, amamentação, início tardio e número de consultas inadequado, exames complementares insuficientes. Depois também vimos impasses de gestão e administração da saúde pública, em que desigualdades regionais são vistas principalmente com região norte e nordeste tendo os piores índices, e a peregrinação da gestante aparece como um importante problema a nível nacional, em que mais de 23% das nossas gestantes precisam peregrinar no momento do seu parto para serem atendidas, mas esse número é ainda mais alarmante entre as gestantes nordestinas. Também vimos estrutura física deficitária, em que há uma grande inacessibilidade das gestantes portadoras de necessidades especiais. Também vimos incongruência do local de manejo de gestações de alto e de baixo risco, em que muitas vezes as de alto risco são atendidas em locais inapropriados. Dessa maneira, podemos pensar em diversas estratégias para combater a má qualidade do pré-natal no Brasil, tanto de ordem de mudanças sociais, quanto melhor treinamento, melhor capacitação e gestão do pré-natal do Brasil, para assim podermos atender melhor as nossas gestantes. Muito obrigada. Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os dispositivos intrauterinos, os DIUs, e sobre os sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel, chamados de SIL, popularmente conhecidos como DIU hormonal. Nessa tabela, nós podemos observar as taxas de falha dos métodos contraceptivos. Os métodos mais acima são os que apresentam menos falhas, justamente porque não dependem de que a mulher lembre de usá-los, como acontece com preservativo ou anticoncepcional oral. A falha do método ela é calculada pelo índice de Peele, que mostra quantas mulheres engravidaram usando cada método durante um ano em um grupo de 100 pessoas. Quanto menor o índice de Peele, mais eficaz é o método e, portanto, menor a sua falha. Como podemos observar, DIUs e SIUs estão entre os métodos com as menores taxas de falha. Em 1987, um documento da Organização Mundial da Saúde declarou que DIUs e SIUs não são abortivos. Isso porque os seus efeitos decorrem da alteração da cavidade uterina e impedem a fertilização dos óvulos. O DIU de cobre ele é posicionado no fundo da cavidade uterina, em um procedimento ambulatorial. Os íons de cobre liberados alteram a motilidade e a viabilidade dos espermatozoides, bem como provocam a liberação de prostaglandinas na cavidade uterina, reduzindo a chance de fertilização. Eles podem ser usados por até 10 anos e estão disponíveis no SUS. São recomendados em casos de contraindicação ao uso de anticoncepcional hormonal e podem ser indicados para adolescentes que já tiveram relação sexual e mulheres que nunca engravidaram. O próximo método que abordaremos são os sistemas intrauterinos de levonorgestrel, que atualmente estão disponíveis no mercado em 2 dosagens, de 52 mg e de 19 mg. O SIL de 19 mg é um pouquinho menor que o de 52, como se observa na imagem, e ele possui um anelzinho de prata na ponta que o distingue dos outros DIUs e que facilita sua visualização em exames de imagem, como ultrassonografia
e raio-x. Apesar das dosagens serem distintas, o hormônio liberado é o mesmo, é o levonorgestrel. Logo, o mecanismo de ação é igual para os dois. Eles promovem um controle do desenvolvimento do endométrio, que inviabiliza a fertilização, e também deixam o muco cervical mais espesso, impedindo a ascensão dos espermatozoides para a cavidade uterina. Falando mais especificamente de cada um deles, o de 52 miligramas tem uso aprovado para 5 anos e eles podem promover uma redução do sangramento e até interrupção em algumas mulheres. Ele pode ser usado em mulheres portadoras de lúpus, adenoma hepático e com câncer de mama sem atividade há 5 anos. Após a retirada do cio, o retorno à fertilidade é imediato. Esse sistema não é oferecido pelo SUS e ele pode chegar a custar por volta de R$ 1.500 em alguns estados do Brasil. O cio de 19 miligramas também está aprovado para uso por 5 anos. Nos primeiros meses de uso podem ocorrer alguns escapes menstruais, mas eles vão diminuindo ao longo do tempo de uso e em até 22% das usuárias pode haver inclusive uma cessação da menstruação. Ele também não é oferecido pelo SUS e o preço pode chegar a R$ 1.350. Pode haver benefício em seu uso para mulheres que sofrem com cólicas menstruais severas ou moderadas. Ao longo do tempo do uso, ele está associado a uma importante redução de cólicas. Os cios estão contraindicados a serem inseridos após 48 horas do parto e até 4 semanas do parto, devido ao risco da expulsão, sangramento uterino sem avaliação, câncer de colo, ovário, endométrio, doença inflamatória pélvica, HIV avançado, já que as mulheres com AIDS estão imunossuprimidas, infarto do miocárdio recente, ou história de trombose, câncer de mama ou neoplasias de fígado. Agora que você já tem essas informações, converse com seu médico. Lembre-se de que apenas o preservativo funciona para prevenir doenças infecciosas transmissíveis, como HIV e sífilis. Proteja-se. O nosso trabalho fala sobre o rastreamento do câncer de mama, e isso é muito significativo porque, segundo a OMS, em 2018, era a segunda neoplasia mais incidente e era a quarta maior causa de morte por malignidade no mundo, representando mais ou menos umas 600 mil mortes no ano. E o rastreamento acaba sendo muito significativo por meio dessa testagem de mulheres assintomáticas, a gente está tentando detectar essa neoplasia precocemente e obter melhores desfechos clínicos. Segundo vários estudos, a mamografia é o melhor exame disponível, com uma alta sensibilidade e uma alta especificidade, porém há uma certa divergência entre as recomendações do INCA e da Sociedade Brasileira de Mastologia. O INCA e o Ministério da Saúde recomendam um rastreamento bienal, dos 50 aos 69 anos, enquanto que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda um rastreamento anual, dos 40 aos 69 anos, que pode ser inclusive extrapolado. Isso acaba sendo muito significativo porque 42% dessas neoplasias são detectadas em mulheres com menos de 50 anos. Isso representa uma porcentagem muito grande de mulheres que não estão sendo rastreadas e, portanto, não estão sendo beneficiadas por uma detecção precoce. E como eu estava dizendo antes, a Sociedade Brasileira de Mastologia prevê uma extrapolação que pode ser de acordo com o risco individual dessas mulheres, tanto para mulheres com menos de 40 anos quanto para mulheres maiores de 70 anos. E é claro que é muito importante a gente pesar os riscos e os benefícios. É claro que existem falsos positivos, que chegam a um risco cumulativo de 61,3% em 10 anos, porém só 1 a 2,5% dessas mulheres chegam a biópsias desnecessárias. E quanto ao sobrediagnóstico, existe uma discrepância bastante grande entre os estudos, sendo que eles podem ser menores do que 5% a mais de 50%, então fica meio confuso. É muito importante, no entanto, a gente destacar a questão da redução da mortalidade por câncer de mama, que chega a 20% em mulheres com risco usual. E esse benefício pode ser ainda maior em mulheres entre 60 e 69 anos, em que o risco relativo chega a 0,67. Mas falando da realidade do rastreamento no Brasil, isso é muito importante, porque é a neoplasia mais incidente em mulheres, com 43 casos a cada 100 mil mulheres no ano. E o risco cumulativo de uma brasileira apresentar câncer de mama ao longo da vida é de 6,3%. Já o risco de morte cumulativo por câncer de mama é de 1,6%, representando 13 casos a cada 100 mil mulheres. Mas eu acho que o mais importante da gente destacar aqui no Brasil é a questão da cobertura do rastreamento, que chega só a 27%, muito abaixo do recomendado pela OMS, de 70% da população-alvo. E, portanto, no Brasil, o que a gente observa é um rastreamento oportunístico, que se dá tanto, assim, esses percalços por conta de uma indisponibilidade de recursos, quanto por inúmeros fatores que diminuem a adesão das brasileiras. E, por fim, eu acho que o mais importante da gente destacar nessas considerações finais é que o rastreamento acaba sendo uma preferência individual das mulheres, pesando tanto os fatores de risco individuais quanto
os possíveis benefícios. Muito obrigada. Eu sou Heron, vou apresentar para vocês o trabalho que nós fizemos sobre a associação entre terapia de reposição hormonal e câncer de mama, grupo Arthur, Heron, Júlia, Lucas e Matheus. Então, essa terapia iniciada na década de 60, ela se popularizou muito na década de 90, consiste na administração de progestagênios e estrogênios para reduzir aqueles sintomas da menopausa. E dessa popularização começou muito a estudar a questão dos efeitos colaterais, inclusive a associação com câncer, para ver se justificava o uso dessa terapia para redução desses sintomas. Então, tem vários tipos de tratamento, então pode ser utilizado só estrogênio, que é utilizado só pacientes esterotomizados, que reduzem até 80% desses sintomas da menopausa. Utiliza-se o beta-estradiol, validade estradiol e estrogênios conjugados. Pode ter a terapia mista, que você apresenta o progestagênio nessa terapia. Isso é utilizado exclusivamente para mulheres que não sejam esterotomizadas, porque você evita a hiperplasia endometrial. E você tem vários tipos, como progesterona glicosilada natural, ativamentos de progesterona, que podem ser utilizados. Um estudo que fala sobre isso foi uma Health Initiative que foi feita de 93 a 2002, que foi um estudo clínico randomizado a longo prazo, que contou com mais de 16 mil mulheres. Ele utilizava estrogênio líquido e acetato de metoxprogesterona, que não é mais o padrão ouro. Ele foi interrompido em 2002 porque aumentou o risco relativo de câncer de mama e de doenças coronarianas. Só que esse estudo ele não separava os pacientes de acordo com a idade, então a idade das pacientes não era mais de 60 anos, então foi um estudo que tinha umas certas limitações metodológicas. Outro estudo que foi feito foi do Uma Health Initiative, ele considerava uma terapia única, que contou com mais de 10 mil mulheres e utilizava estrogênio equino conjugado. Então, o coletivo de TEP e AVC foi de 1,34 e 1,39 respectivamente, de câncer de mama 0,77 e escolha 0,91. Também ele não classificou por idade as pacientes e não utilizou o padrão ouro, que é o estrogênio bioidêntico. Outro estudo que está falando foi uma meta-análise publicada em 2019, que ela usou os estudos observacionais de 92 a 2018. Então, ele usou mulheres com câncer de mama, mulheres sem câncer de mama. Isso mostrou que a terapia combinada ele aumentava o risco de câncer de mama. Já a terapia única, ela também gerava um aumento do risco de câncer de mama. E esse aumento ele era proporcional ao tempo de uso. Só que, como era um estudo observacional, esses estudos ele têm baixo poder de evidência, porque só usou estudos observacionais. Como conclusão disso, a gente tem que, para associar o câncer de mama junto com a terapia de reposição hormonal, você vai ter poucas evidências robustas. Então, esse risco relativo, ele, apesar de ele ser aumentado para o câncer de mama, ele acaba sendo pequeno, esse aumento não é tão alto. E esse risco de câncer de mama ele é proporcional ao tempo de uso dessa terapia de reposição hormonal, e você pode utilizar de uma forma individualizada, você tem que analisar caso a caso, e você pode usar com segurança em casos selecionados para tratar pontualmente os sintomas. Se utilizar por pouco tempo, o risco de câncer de mama ele é bem baixo e principalmente quando você quer tratar sintomas vasomotores. Esse foi o trabalho que nós fizemos. Obrigado pela atenção.